Um dos focos do COBIT também são as partes interessadas, sejam elas internas ou externas. Ou seja, a pergunta é, a quem interessa o COBIT? Bom, o COBIT define quem essas partes, né, quem são essas partes e o que elas agregam para um programa geral de governança de TI. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho sobre quem são essas partes interessadas que devem ser consideradas e incluídas num programa, num projeto de implementação e monitoramento de um sistema de governança e como o COBIT pode beneficiar cada uma dessas partes. Começando pelos boards, né? Os boards são os conselhos de administração, os comitês formados pelos acionistas, pelos donos das empresas. A responsabilidade do board é de definir a direção estratégica dos negócios e também do sistema de governança. Para esse grupo de partes interessadas, o COBIT vai fornecer insights sobre como extrair valor do uso da TI e também explicar as responsabilidades do board dentro de um sistema de governança. Depois a gente tem os executivos, né? Uma outra parte interessada considerada pelo COBIT também. Aqui a gente está falando dos C-levels, né? O CIO, o CEO, o CFO, o C alguma coisa. Para esse grupo, o COBIT ajuda fornecendo orientações sobre como organizar e monitorar o desempenho da TI por toda a organização. Depois, no próximo nível de partes interessadas, a gente vai ter os gerentes de negócio. Aí, para esse grupo, o COBIT vai ajudar a entender sobre como obter as soluções de TI e como usar novas tecnologias para endereçar as oportunidades estratégicas definidas pelos boards e pelos executivos. Depois a gente tem os gerentes de TI, né? Para os gerentes de TI, o COBIT vai dar orientações sobre como construir e estruturar o departamento de TI e gerenciar o desempenho de TI para garantir que eles fiquem alinhados com as metas e os objetivos do negócio. Esse grupo de partes interessadas ele vai executar as operações de TI, garantindo o alinhamento constante da estratégia de TI e as estratégias de negócio definidas lá pelos níveis executivos da empresa. Então, repara aqui como as responsabilidades e as contribuições do COBIT elas vão mudando conforme a gente vai percorrendo essa lista de partes interessadas. Ela parte, né, de uma visão mais estratégica de partes interessadas e vai desdobrando em níveis mais táticos e operacionais. Depois a gente tem o que o COBIT chama de Assurance Providers. Esse é um grupo de partes interessadas até meio difícil de traduzir, né? Seria algo como provedores de acreditação, de validação, alguma coisa assim. Mas a tradução oficial do COBIT é provedores de acreditação, tá? Segundo o glossário oficial do COBIT. Mas é uma tradução esquisita, tá? Enfim, esse perfil de parte interessada pode ter vários nomes, dependendo da empresa, mas eu diria que é o pessoal que atua com a parte operacional da governança, tá? O que eu quero dizer, né? Porque o que acontece é que a governança é sim uma responsabilidade dos altos níveis da empresa, mas cabe à empresa também ter pessoas que conduzam e ajudem a governança no dia a dia, né? Em última análise, a preocupação dessas partes é a garantia sobre a TI, o que significa que os terceiros não vão ter controle total sobre os sistemas de TI da empresa, por exemplo. Se o negócio começar a perder o controle sobre os recursos de TI para terceiros, isso pode resultar em perdas tangíveis, por exemplo, financeiras, mas também intangíveis, por exemplo, reputação. Para esse grupo, né, de Assurance Providers, o COBIT oferece ajuda para gerenciar a dependência de provedores externos, a conferir a validação e a garantia da TI e também garantir que existam sistemas de controles internos eficientes e efetivos. A equipe de gerenciamento de risco é uma outra parte interessada que vai identificar e gerenciar os riscos relacionados à TI. Eles são partes interessadas no processo de governança de TI porque eles estão gerenciando os riscos que os sistemas de TI inevitavelmente trazem, né, para uma organização. Lembrando que o COBIT é um framework que otimiza os riscos para se alinharem ao apetite de risco da empresa, do negócio. Portanto, os gerentes de risco são inevitavelmente partes interessadas em um sistema de governança de TI.
Então essas seriam as principais partes interessadas internas da governança de TI. Mas existem também algumas partes interessadas externas, né? E aí o COBIT define esses grupos como reguladores, parceiros de negócio e fornecedores de TI. Os reguladores são uma parte interessada externa na medida que eles garantem o cumprimento das regras e dos regulamentos. Eles estão focados em gerenciar e manter a conformidade dentro de uma organização, embora não façam parte da organização. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, em auditores de uma organização externa que garantem conformidade com os padrões de uma norma ISO 20000, uma norma ISO 27000, por exemplo. Ou então, alguma entidade governamental, por exemplo, uma Receita Federal da vida, que busca garantir conformidade com as regulamentações fiscais vigentes, né? Eles podem ser considerados como partes interessadas no processo de governança de TI, porque eles garantem que a sua empresa permaneça em conformidade com as leis e regulamentos aos quais ela está sujeita, né? Já os parceiros de negócio, eles são uma outra parte interessada, também definido pelo COBIT. O seu programa de governança de TI, ele tem que ter uma maneira de gerenciar parceiros de negócio e se certificar de que os terceiros com os quais você mantém relações de negócio sejam seguros, sejam confiáveis e estejam em conformidade com as leis e regulamentações que eles são obrigados a cumprir lá do lado deles, né? E por fim, a gente tem os fornecedores de TI, que são uma outra parte interessada externa que deve ser coberta pelo seu programa de governança de TI, assim como os seus parceiros de negócio. Se os fornecedores estiverem trabalhando com seus dados ou gerenciando os processos de negócio que interagem com os dados, é importante certificar que eles sejam ou estejam seguros, né? Manter a confidencialidade das informações é essencial para o seu negócio e para manter, de novo, né, a conformidade com leis e regulamentos.